Shibone Besami Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis, respectivo ao dia 3 do mês de Iyar do ano de 5.782 da criação. Hoje, dia 3 do mês de Iyar do ano de 5.782 da criação. Dia 4 do mês de maio do ano de 2022. Dia 4 de maio do ano de 2022 no calendário secular. Nós estamos na leitura do Guia Benendoa, na segunda edição, na página 19, entrando hoje no capítulo de número 2. Hoje, no primeiro parágrafo do capítulo 2, nós estaremos vendo como a origem das 7 leis de Noa. E então, nós sabemos que as 7 leis de Noa, as 6 leis foram ordenadas a Adam Arishon, Adão, o primeiro homem. Dessas 6 leis, uma 7ª foi completada a Noa, após o dilúvio, estabelecendo assim as 7 leis de Noa. Só que após isso, no evento do Sinai, Moshe Rabbeinu foi ordenado a influenciar todas as nações a cumprirem a sua missão, a cumprirem as 7 leis, da qual está escrito. O Maimônides cita isso lá em Ilhot Melahim, capítulo 8, alahá número 10, Ilhot Melahim, Leis de Reis, capítulo 8, 10, está escrito no Guia Benendoa, que Moshe Rabbeinu, Moisés nosso mestre, foi ordenado pelo Todo-Poderoso a influenciar todos os habitantes da terra a receberem os preceitos que foram ordenados aos filhos de Noé, aos Benendoa. Então daqui nós aprendemos o seguinte, nós aprendemos sim que Moshe Rabbeinu, ele foi ordenado pelo Todo-Poderoso a divulgar, a difundir as 7 leis noéticas. Explicamos já no programa passado que não somente Hashem deu uma missão para o povo judeu, como também deu uma missão para todas as nações. Ao povo judeu ele deu 613 mitzvot. A todas as nações ele deu a missão de cumprir 7 leis e suas ramificações. Quando nós estamos cumprindo as nossas 7 leis, nós estamos trazendo mais santidade, mais divindade, trazendo mais luz para nós, para todo aquilo que nos cerca, fazendo elevação de tudo aquilo que se encontra, se faz uso neste mundo. Então, o Ben-Noa, ele eleva as coisas ao seu redor. Ele tem como fazer isso, porque ele não é um idólatra, porque ele é um monoteísta, porque ele está conectado ao Hashem. Ele deve entender também que as 7 leis, elas foram ordenadas a Moshe Rabbeinu para fazer essa difusão, essa influência a todas as nações. Como ele deve entender que essa missão também foi dada ao povo de Israel para fazer essa transmissão. Então, continuando o nosso estudo diário de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Avodah Zarah. Já explicamos que Avodah Zarah significa serviço estranho. Esse é o conceito de idolatria na Torá. O que é o conceito de idolatria? É o conceito de serviço estranho. É o conceito de idolatria, tudo aquilo que não foi ordenado por Hashem, ou então aquilo que foi proibido por Hashem. Se algo não foi ordenado ou se algo foi proibido, é considerado idolatria. Então as ramificações 11 a 13 são baseados na lista do Rambam, do Maimônides, no Mishneh Torah, no Ilhot Melahim, capítulo 9 e 10. E hoje nós estamos chegando na 13ª ramificação, que é a proibição de criar uma nova religião. Está escrito lá em Devarim, capítulo 4, versículo 2, Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, nada lhe acrescentareis nem diminuireis. Então daqui nós aprendemos que, de acordo com a Sagrada Torá, existem somente 2 caminhos para um ser humano se conectar e servir a Deus. Para os judeus foram dados 613 preceitos, e para os Benendoa 7 leis com suas ramificações e derivações. Estas regras foram dadas pelo próprio Criador a Moisés no Monte Sinai, e somente ele pode definir quais caminhos devemos trilhar para estarmos unidos a ele. Assim também, seria muito mais absurdo se um ser humano resolver criar regras, leis ou meios para servir e se conectar a Deus. Esse também é o motivo pelo qual Maimônides escreve de que quando um não-judeu decide cumprir uma das outras mitzvot da Torá,
a qual ele não foi ordenado, ele deve fazer de acordo com a Allahá. Então, o princípio geral que rege esses assuntos não é permitido fundar uma nova religião ou criar mitzvot para si mesmos com base em suas próprias decisões. Se um gentil, seja um benoa, um não-judeu, cria uma prática religiosa, um tribunal judaico deve puni-lo e informá-lo de que ele tem a pena capital pelas mãos dos céus, conforme o Rambam Maimônides no Mishneh Torah, no Sefer Shoftim, Ilhot Melahim, Lei dos Reis, capítulo 10, 9 e 10. Ele menciona sobre isso. O que significa pelas mãos dos céus? Significa que um tribunal ele não vai julgá-lo, no entanto, ele é punível pelo próprio Criador. E ainda o próprio Rambam no Mishneh Torah, em Avodah Zarah 1.3, também citado no Guia Beninoa, na página 51, ele menciona o seguinte, que aquele que afirma que o Criador substituiu uma mitzvah por outra e a Torá ou a mitzvah original já não são mais vigentes, como afirmam, por exemplo, os cristãos e os muçulmanos, que inventaram uma religião e preceitos para si. Então, tanto os cristãos como os muçulmanos criaram novas religiões e isso é considerado idolatria. Também o próprio Maimônides, ele demonstra que depois que muitos anos se passaram, surgiram pessoas, falsos profetas, que disseram às suas nações que Deus havia ordenado a dizer: sirva esta estrela ou todas as estrelas, sacrifique a ela, ofereça libações a ela, construa um templo para ela e faça uma imagem dela para que todas as pessoas, incluindo as mulheres, as crianças, as pessoas comuns, possam se curvar a ele. Ele iria informá-los de uma forma que ele havia concebido, a dizer-lhes que esta é a imagem de uma estrela em particular, alegando que isso foi revelado a ele em uma visão profética. Desta forma, as pessoas começaram a fazer imagens em templos debaixo de árvores e no topo de montanhas e colinas, como é afirmado pelo Rambam no Mishneh Torah, no Sefer Madá, Avodat Kohavim 1.2. Então daqui nós vemos que os idólatras originais, os primeiros idólatras, eles começaram a instituir religiões e segmentos e a proliferação da idolatria se deu por meio disso. As pessoas se reuniam e se prostravam diante delas e os falsos profetas diriam: esta imagem é a fonte de benefício ou dano, é apropriado servi-lo e temê-lo. Seus sacerdotes lhes diriam: este serviço permitirá que vocês se multipliquem e tenham sucesso. Faça isso e isso, e não faça isso ou aquilo. Posteriormente, outros enganadores surgiram e declararam que uma estrela, esfera ou anjo específico havia falado com eles e lhes ordenado: sirvam-me desta maneira. Ele, então, relataria um modo de serviço, dizendo-lhes: faça isso, não faça isso. Assim, essas práticas se espalharam pelo mundo, as pessoas serviram as imagens com práticas estranhas, uma mais distorcida que a outra, ofereceriam sacrifícios a elas, se prostrariam diante delas, e com o passar dos anos, o nome glorioso e maravilhoso de Deus foi esquecido por toda a população. Não fazia mais parte de sua fala ou pensamento, e eles não o conheciam mais. Assim, todas as pessoas comuns, as mulheres, as crianças, conheceriam apenas a imagem da madeira e da pedra, e os templos de pedra para os quais foram treinados desde a infância para se curvar e servir em nome de quem eles juraram. Os sábios entre eles pensariam que não há outro Deus além das estrelas e esferas por causa de quem, em semelhança, eles fizeram estas imagens. A rocha eterna não foi reconhecida ou conhecida por ninguém no mundo, com exceção de alguns indivíduos, por exemplo, Hanoch, Metusela, Noah, Shem e Ever. O mundo continuou desta forma até que o pilar do mundo, o patriarca Abraham, nasceu. Isso é citado pelo Rambam no Mishneh Torah, Sefer Madá, Avodat Kohavim 1.2. E no próprio Mishneh Torah, no Sefer Madá, Estudei HaTorah, capítulo 9, Alahá 1, é dito que, portanto, se uma pessoa se levantar, seja judia ou gentil, e realizar um sinal ou maravilha e dizer que Deus o enviou para adicionar uma mitzvah, adicionar um mandamento, retirar uma mitzvah, retirar um mandamento, explicar uma mitzvah de uma maneira que difere da tradição recebida de Moshe, ou seja, diferente da Torá oral,
Ou se ele disser que as mitzvot ordenadas aos judeus não são para sempre, mas sim por um tempo limitado, ele é um falso profeta. Ele negou a profecia de Moshe. As seguintes pessoas não têm uma porção no mundo vindouro. Em vez disso, suas almas são cortadas e eles são julgados por sua grande maldade e pecados para sempre. Aqueles que negam a Torá, aqueles que negam a ressurreição dos mortos, aqueles que negam a vinda de Mashiach, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que fazem muitos pecarem. 3 indivíduos são descritos como apicuros, aqueles que negam a existência da profecia e afirmam que não há conhecimento comunicado de Deus ao coração dos homens. Aquele que contesta a profecia de Moshe Rabbeinu. Aquele que afirma que o Criador não está ciente das ações dos homens. Cada um desses 3 indivíduos é um apicuro. Existem 3 indivíduos que são considerados como aquele que nega a Torá. Aquele que diz a Torá, mesmo um versículo ou uma palavra, não é de Deus. Se ele disser, Moisés fez essas declarações independentemente, ele está negando a Torá. Negar a Torá escrita é proibido, assim como também negar a Torá oral. Aquele que nega a interpretação da Torá, a Torá oral, ou contesta a autoridade de seus porta-vozes, como fizeram Tzadok e Beitus, também são negadores. Aquele que diz que, embora a Torá tenha vindo de Deus, o Criador substituiu uma mitzvah por outra e anulou a Torá original, como fizeram os cristãos e os muçulmanos, também são renegadores. Cada um desses 3 indivíduos é considerado aquele que nega a Torá, conforme consta no Sefer Madá, Lihot Teshuvah, capítulo 3, 5 até 6, 8. Aqui podemos citar alguns exemplos. Não acreditar ou seguir as religiões criadas por falsos profetas como cristianismo, islamismo, budismo, kardecismo, hinduísmo, samaritanismo, caraísmo, messianismo, nazerismo. Tudo isso são falsas religiões seguidas por pessoas idólatras que adoram seus falsos profetas. Não admirar essas religiões e seus falsos profetas, nem estudar os livros deles como o Alcorão, Novo Testamento. Embora seja de cunho político ou filosófico e mesmo se aplica ao darwinismo, a teoria da evolução, ou marxismo, a teoria do comunismo, ou materialismo dialético, que nega as coisas de cunho impalpável, somente eles se contêm com o palpável, ou gnosticismo, ou agnosticismo, ou dualismo. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje, no qual estivemos vendo sobre a leitura do Guia Benenoa e também sobre o estudo da mitzvah diária de hoje. Aprendemos que nós não podemos criar uma religião, nem seguir uma falsa religião, nem estudar esses livros que esses segmentos eles têm. Shalom, shalom a todos, um ótimo dia para você, para toda a sua família, que Hashem lhe dê muitas brahot, muitas bênçãos.